Pelo tempo que vamos ter juntos agora, nos guie, ó Pai, em toda a verdade, pois eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Hoje, pela manhã, quero falar sobre tendo uma alta visão de Deus. Nós estamos vivendo em dias em que a visão de Deus, em que como as pessoas enxergam a Deus, está rapidamente se deteriorando. Estão olhando para Deus como aquele que deu início da vida, o start, porque a ciência ainda não consegue explicar de onde que veio a vida. É por isso que estão enviando tantas missões lá para fora, tentando pesquisar os asteroides, os planetas, para descobrir de onde que veio a vida. E as crianças podem sair para o seu cultinho. Meio que todas já foram. Vamos continuar. Então, estão buscando o start da vida. Da onde que veio a vida? Porque a ciência não consegue responder da onde que veio a vida. Então, você tem prevalecendo em nossos dias hoje, está crescendo, é uma coisa antiga, mas está crescendo. Uma visão de que Deus foi aquele que apenas deu início ao relógio do tempo, Ele é quem deu início da vida, e que depois tudo foi acontecendo. Então nós temos, por exemplo, Darwin, em 24 de novembro de 1859, lança o seu livro A Origem das Espécies. E então ele mostra como uma espécie vai até outra espécie na sua teoria. É uma teoria, não é prática, porque se você olhar as evidências fósseis, não tem uma espécie migrando para outra espécie. O que nós enxergamos sim, é dentro das espécies, mutações dentro da espécie. Então isso cabe com a evidência da palavra de Deus. Se nós voltarmos lá para a Arca de Noé, tendo 2 de cada animal lá dentro, e deles então surgem a multidão de, por exemplo, os cachorros que nós temos hoje, por causa da mutação dentro das espécies. O próprio ser humano, Deus criou um homem e uma mulher. Foi tão lindo ontem à noite, eu estava ouvindo a minha esposa conversando com a Daniele, e explicando como Deus criou um homem e uma mulher, e de lá tem todas as outras pessoas, mas que por dentro nós somos iguais. Realmente o ser humano por dentro, ele é igual, tanto na sua anatomia, mas no seu coração. Uma coisa que é igual desde a criação até hoje é o coração do ser humano. Desde a queda até hoje, o coração do ser humano é pecaminoso. O ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, é o nosso natural. Mas então, quando Darwin lança o seu livro, nós temos então um mundo acadêmico correndo com Darwin, dizendo então que o mundo foi evoluído, então que veio de uma explosão, etc. e tal, e os teólogos ficaram com aquela questão na sua mão, e com a Bíblia, então pegaram os dois e fundiram. Então, evolução teística. Então Deus é quem deu o start, mas o homem então evoluiu. Então Deus é aquele que apenas deu a corda ao relógio do tempo, porque tentaram pegar a palavra de Deus, tentaram pegar então evolução e juntar os dois em apenas uma coisa, então surgiram com a evolução teística. E isso traz consequências, está trazendo consequências para nós hoje. Porque já chegou ao ponto, há uns 3 anos atrás, onde propuseram fazer uma atualização da própria Bíblia. Porque disseram, o ser humano nos últimos 2000 anos evoluiu muito, mudou muito nos últimos 2000 anos, e a Bíblia já não representa o ser humano hoje. Então precisamos pegar a Bíblia e atualizar a Bíblia para ser conformada com a nossa realidade hoje, porque o centro então está no ser humano. Aonde que fica Deus? Fica em segundo plano, apenas como a resposta da onde que veio a vida.
Então os cientistas estão procurando a vida e o teólogo fala, veio de Deus. Então ele responde isso, mas eles falham em não ter uma alta visão de Deus. Eles falham ao colocar Deus como menos do que Ele é. Olhe comigo em Isaías 29, 16. Isaías 29, 16, nós lemos assim: Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Isso aqui foi cerca de 600 anos antes de Cristo, e aqui Isaías diz o quê? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. Eu expliquei hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, quando você trata o santo como profano, você acaba pegando o profano e colocando ele no lugar de santo. Quando você pega o especial e trata como comum, você pega o comum e trata como especial. Nesse perverter, então, se pegam Deus e abaixam a Deus ao nosso nível, então levam o homem e levam ao nível de Deus, então dizem a Deus, nós somos iguais. O que é imagem? O que é uma imagem? É algo que é criado pela imaginação do homem. Então ele pega, Isaías fala, um pedaço de madeira com metade da árvore se aquece, lá em Isaías 40 trata sobre isso, e a outra metade ele cria um Deus e se ajoelha perante ele e fala, me salve. E diz Isaías 40, e não percebe que há uma mentira na sua mão direita. Então criam um Deus que é de acordo com a sua imagem. Por isso que as pessoas que adoram imagens, as suas imagens, os seus deuses, não têm nenhum problema com os seus vícios, com os seus pecados. Lá na Grécia Antiga haviam templos de prostituição. Tinham as profetisas que eram meretrizes, porque criaram um Deus que é feito de acordo com a sua imagem e semelhança. Então, por isso que os seus deuses não têm problema com os seus vícios, por isso que até bebem e dão um pouco para o santo também. Porque adoram algo que é feito de acordo com a sua imagem e semelhança. Mas vão um passo além e dizem, não me fez. Hoje as pessoas estão dizendo isto de Deus, Deus não me fez. Negando a criação de Deus. Então o teólogo chega para o evolucionista e tenta dizer, Deus é o que deu o start da vida, e os cientistas e tal, ignoram completamente eles, continuam a procurar a origem, porque dizem de Deus, não me fez. São ateus, rejeitam Deus, querem descobrir de onde viemos sem Deus. E depois dizem, o vaso formado de seu oleiro, nada sabe. E aqui então pegam Deus, fazem ele menos que o homem, e tratam Deus como um ignorante. Falei errado mesmo. Ignorante, mas tratam ele como um ignorante. Tratam Deus como não conhecendo nossos pensamentos. Tratam Deus como um ser inferior. Quantas religiões não tratam Deus como um ser inferior? Vamos agora ter um tempo espiritual. Então agora vamos ficar bonitinhos, né? Porque vamos entrar na presença de Deus. No outro tempo, tudo bem, faz se quiser, mas vai entrar na presença, aí tem que ser bonitinho, né? Vamos agora ter um tempo. Isso é religiosidade. Mas é reduzir Deus. É como se Deus não fosse onipresente, como se Deus não fosse onisciente, como se Ele não fosse onipotente.
Então, religião é gostoso, porque você coloca Deus numa caixinha, e quando você quer ter o tempo, você vai até lá, ter um tempo com Ele, aí você sai e curte a vida doidado, faz o que bem entende, porque Ele está lá na caixinha. Então, tratam Deus como Deus nada sabe. Tratam a Deus como um ignorante, como alguém que não sabe tudo. Só que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador. Ele tem as duas coisas que são necessárias para a criação. Ele é eterno. Eternidade é um conceito que o ser humano não consegue entender, porque nós temos o início, o meio e o fim. Então nós, como seres humanos, não conseguimos captar, entender a eternidade, porque nós somos seres criados. Nós temos o início, nós temos o meio e nós temos o fim. Então, entender a eternidade é um conceito que o ser humano tem muita dificuldade, não consegue, na verdade, compreender, porque nós somos seres finitos nesta vida. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele é eterno. Esse é um dos pré-requisitos para a criação. Ele é eterno futuro, sim, mas Ele é eterno passado. Ele é também o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Sendo eterno e todo-poderoso, Ele tem os pré-requisitos para ser o Criador. Mas Ele é além do Todo-Poderoso. Foi o nosso tema da escola bíblica de férias o ano passado com as crianças. Deus tem além de todo o poder. Lá em Êxodo 6:3, creio que eu já compartilhei com os irmãos isso, mas eu vou compartilhar novamente. Êxodo 6:3. Diz assim: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O primeiro milagre na Bíblia foi o nascimento de Isaque. Deus fazendo algo que geralmente Ele não faz. Nós vemos então tanto Isaque, a Sara, já com seu ventre amortecido, e Abraão com a sua idade avançada, os dois então tendo uma criança. Foi um milagre. Deus fazendo algo que geralmente não acontece. Nós olhamos então o nascimento daquela criança como o primeiro milagre na palavra de Deus. Se nós formos um pouquinho mais para frente, nós vemos Jó. Nós vemos um dos amigos de Jó, era Elifaz, o temanita. Quem é esse Elifaz, o temanita? Filho de Esaú. Esaú teve o filho Elifaz de Temã. Então, nós vemos a conclusão de Jó, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, nos teus propósitos, pode ser impedido. A conclusão de Jó é que Deus é o Todo-Poderoso. Então, nós vemos aqui, Deus falando com Moisés: eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi perfeitamente conhecido. É o tetragrama, o Yod, Rev, Vav, Rev, no hebraico. Os judeus não ousam pronunciar esse nome. Nós colocamos Senhor em versalete para mostrar que é o nome Jeová. Não sabemos se essa pronúncia, Jeová, Yahweh, Yehová, a pronúncia se perdeu com o tempo. Mas o Senhor fala: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi perfeitamente conhecido. Esse nome quer dizer aquele que existe. Então, uma mãe pode negar o parentesco de um filho, mas feito o teste de DNA, parabéns, é um menino, não tem como mudar o fato. Ele é aquele que existe. As pessoas podem negar que Deus existe, mas não podem mudar o fato de que Ele existe.
Ele é aquele que existe, é um fato, não pode ser mudado. O que frustra um ateu não é o fato que Deus existe, é que ele não é Deus, e ele diz: se eu fosse Deus, aí eu faria tudo diferente. Eu daria uma Ferrari para todo mundo. Imagina o trânsito se todo mundo tinha uma Ferrari. O ateu se frustra, não o fato que Deus existe, é o fato que ele não é Deus, e ele sabe disso. Ele sabe que ele não é todo-poderoso, que ele não pode fazer o que ele quer quando ele quer, e é isso que frustra um ateu. Eu conheci um jovem uma vez que se declarou ateu, e eu compartilhei isso com ele. Um tempo depois, encontrei novamente com ele e perguntei: e agora, você ainda é ateu? E ele falou: eu reconheço que Deus existe, mas eu só não quero um relacionamento com Ele. Ele tomou um passo, já reconheceu a existência de Deus. Nós precisamos ter uma alta visão, como está em Daniel capítulo 5. Nabucodonosor teve a visão de que iria perder tudo, mas não colocou crédito pela sua forma de viver, e ao ver o reino, ele disse: isso que eu criei para minha glória, para minha honra. E quando ele falou aquilo, veio a voz e tirou dele toda a sua honra e toda a sua glória. E por 7 anos ele viveu como um animal. E depois de 7 anos ele reconheceu que Deus é o que reina sobre os céus e a terra, que Ele dá o reino e tira o reino de quem Ele quer. E ele então se converteu de coração. O filho dele então toma posse, e o seu filho então faz uma festa e traz coisas lá do templo para a sua festa, para beberem vinho nas taças que eram do templo. E então aparece a mão e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, pesado, pesado, dividido, e foi encontrado faltando na balança. Então chamam Daniel, e Daniel diz para o filho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 5, verso 20 e 21, mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante à dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Nós temos a tendência de olhar apenas os homens, os governos, mas precisamos parar de olhar assim, olhar um pouco mais para cima, porque quando nós tiramos nosso olhar dos homens e olhamos para Deus, de repente tudo clareia. Quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, reconhecemos quem Ele é. Quem é Jesus? Ele é o Criador, Ele mesmo não tendo sido criado. Quando nós olhamos para Cristo, reconhecemos quem Ele é: Emanuel, Deus na carne, o mistério. A virgem conceberá. Não é que uma moça vai ter um filho, não, é que a virgem vai ter um filho. E nós olhamos para Jesus e reconhecemos que Ele foi gerado pelo Espírito Santo, e que Ele é Emanuel, Deus conosco, que Ele e o Pai e o Espírito são um. Reconhecemos quem é Jesus, Criador, Ele mesmo não tendo sido criado. Reconhecemos que Ele é a nossa linha de chegada, mas Ele também é a nossa linha de partida, e Ele é também a nossa vida. Quando olhamos para Jesus, tudo clareia. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De repente, até um cafezinho que a gente tira, a gente vai fazer o nosso melhor. Eu gosto do meu cafezinho sem açúcar, muito obrigado. Não estrague o meu café com açúcar.
Eu gosto de um cafezinho sem açúcar, mas eu gosto de um cafezinho bem tirado. Não me tragam um café que ficou lá fervendo. Não me tragam um café que ficou parado. Não me tragam um café fraco. Me tragam um café que foi tirado com amor. A gente sente o barista. Quando o barista ama o que ele faz, o cafezinho dele é mais gostoso. Eu gosto de um cafezinho sem açúcar, que eu gosto de um café bem tirado, para sentir o sabor, o aroma do café. O açúcar tira isso. Com açúcar você toma qualquer café, sem açúcar você não toma qualquer café. Você prova o café. Então nós temos de reconhecer que o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa vida. E quando Ele é a nossa vida, e tudo que a gente faz com amor, a gente faz como para o Senhor Jesus Cristo, até o cafezinho que a gente faz vai ser mais gostoso. E Ele é a nossa linha de chegada, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus e nós temos um encontro com Ele, é que nós temos a salvação. Saulo estava perseguindo a igreja, até que ele teve um confronto, um encontro com o Senhor Jesus, e reconheceu quem era Jesus, Deus na carne, o Messias de Israel, o seu Salvador. E ele então caiu em si e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Jacó também lutou com o anjo, aquele anjo era o anjo do Senhor. E ele então, ao ter o confronto, o encontro com o seu Criador, ele reconheceu ele como seu Salvador. Então nós precisamos ter um momento na nossa vida em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, reconhecemos que é Jesus Salvador e colocamos nele a nossa fé. Pedimos para Ele nos salvar. E então agora, Ele sendo a nossa vida, tudo faz sentido. Enquanto esse mundo fica mais e mais turvo, as águas deste mundo ficam mais e mais turvas, quando olhamos para cima, nós conseguimos enxergar claramente, pois olhamos para o céu. Se olhamos para as águas turvas, nada enxergamos. Quando olhamos para o céu, tudo fica claro. Então, nós precisamos ter uma alta visão de Deus, como Nabucodonosor teve. Quando ele olhou para cima, ele conseguiu enxergar tudo claramente, e o seu juízo e o seu entendimento foram restaurados. Mas nós também precisamos ter uma alta visão das Sagradas Escrituras. Olha comigo em Salmo 138, Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. Qual é realmente a visão que Deus tem na sua palavra? Salmo 138, verso 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Eu tenho uma mensagem que eu dou sobre os nomes de Deus, e nós temos nos nomes a revelação de Deus em si, Deus mostrando quem Ele é. Antigamente os seminários gastavam um semestre inteiro estudando só os nomes de Deus, mas todos os nomes de Deus nós encontramos aqui. É através das Sagradas Escrituras que nós podemos conhecer a Deus, conhecer todos os seus nomes. Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome, porque Ele é um Deus que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Nós vemos isso em Jeremias capítulo 1. Então, nós precisamos ter uma alta visão da palavra de Deus. Interessante, olha só comigo em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, Moisés falou uma coisa bem interessante sobre a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 2, diz assim. Deuteronômio 4, 2. Moisés diz: não
acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuareis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, aqui Moisés diz para não acrescentar a palavra e nem diminuir dela. Interessante, vamos um pouquinho mais à frente, aqui em Deuteronômio 17, ele fala sobre o rei. Quando o povo de Israel tiver um rei, Deuteronômio 17, 18, diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si, num livro, um traslado desta lei do original, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então Moisés falou para ele, para o povo de Israel, não acrescentar nem diminuir. Aqui vem uma ordem para fazer uma cópia. Era para o rei, quando tivesse um rei, fazer uma cópia da lei para si mesmo, conforme estava escrito no original, para ele ler e para que ele aprendesse a temer ao Senhor seu Deus. Nós não nascemos aprendendo naturalmente a temer a Deus. Nós precisamos aprender o temor de Deus. Por isso nós temos pais, nós temos então as leis que vão se revelando e mostrando Deus, mas nós temos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós temos como família o nosso tempo de leitura, mas os nossos filhos têm o seu próprio tempo de leitura da palavra de Deus. Nós, pessoalmente, como pai e mãe, temos o nosso tempo pessoal na palavra de Deus de leitura. Nós precisamos ler para aprendermos a temer a Deus. Então, era para ele fazer uma cópia do original. Vamos ao último livro agora, Apocalipse. Aqui a visão de João, do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1. João tem essa visão do Senhor no dia do Senhor na ilha de Patmos. E olha só o que diz o verso 11 de João, Apocalipse capítulo 1. Começando no verso 10, só para pegar o contexto. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. O que é que o Senhor Jesus falou para ele? Escrever o que ele iria dar para ele e enviar para 7 igrejas. Era para fazer pelo menos 7 cópias. Um original, 7 cópias pelo menos. Como que era para fazer essas cópias? Olha agora no finalzinho, Apocalipse 22. Verso 18 e 19. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar,
quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Como que era para ele fazer a cópia? Fielmente, não acrescentar e nem tirar. Moisés falou a mesma coisa lá na lei, lá em Deuteronômio, no início. E nós temos agora no final a mesma admoestação sendo dada. Essa admoestação foi dada ao povo de Israel, essa admoestação foi dada à igreja, a mesma admoestação, pois é o mesmo autor, o Espírito Santo, falando aos dois. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros que creem na palavra de Deus, não ousam mexer com a palavra de Deus. Os judeus preferiam morrer ao mexer com a palavra de Deus. Quando eles faziam as suas cópias, eles contavam o número de caracteres que tinham na palavra de Deus, eles preferiam morrer ao mexer no texto. Qualquer observação faziam na margem, mas não mexiam no texto. Quando chegava ao nome de Deus, se banhavam, pegavam uma caneta nova para escrever o nome de Deus, assim faziam toda vez que chegavam ao nome Jeová. Tiveram um esmero cuidado. No Novo Testamento, os discípulos do Senhor Jesus, os primeiros cristãos, lá de Antioquia, do centro cristão, tiveram o mesmo cuidado. Agora nós temos duas vertentes. Tem as religiões acrescentam a palavra de Deus. Tem a Bíblia sim, mas tem os seus outros livros. Então, com todo respeito, por exemplo, os judeus, eles têm a Bíblia sim, mas eles têm o Talmud, são os 15 volumes de tradições. E o próprio Senhor Jesus repreendeu-os por colocarem as suas tradições acima da palavra de Deus e assim invalidarem a palavra de Deus pelas suas tradições. Ainda com todo respeito, os católicos têm, além da palavra de Deus, seus concílios, a palavra do Papa e tudo isso, e colocam como a sua autoridade acima da palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz sim, isso, mas, então pegam os concílios e outras escritas que colocam a sua autoridade. Islamismo. Na mente de um muçulmano, eles são mais iluminados do que nós, porque um anjo apareceu e deu umas escritas. E isso nós vemos então na mente de um muçulmano, que eles são mais iluminados, que sim, tem a Bíblia, mas tem o Alcorão, que para eles é nova revelação. Mas em Gálatas nós vemos, Paulo já avisou contra isso, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Outras religiões têm também, que apareceu um anjo, tem outras escrituras, porque todas as religiões, o que elas têm em comum, é que elas têm outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus. Ok? Todas as religiões têm uma outra fonte de autoridade que não apenas a palavra de Deus. Então eles vão dar a Bíblia para os seus membros, mas eles pegam e ficam com autoridade e dão a Bíblia. Pode levar, pode ficar, pode usar. Só que a autoridade somos nós. Se você tem qualquer dúvida, você tem que vir para nós, que nós somos a autoridade. Tiram a autoridade da Bíblia ao dar para o povo. E aí você tem um outro que são as heresias. Eu falei hoje pela manhã na EBD, Irineu falou contra os hereges, no seu livro, Como Encontrar uma Cópia Fiel da Palavra de Deus, e diz que os hereges, ao invés de usar uma caneta, usavam canivete, porque as heresias, eles subtraem da Palavra de Deus, tiram versículos, tiram passagens, subtraem da Palavra de Deus. Não fazem cópias fiéis, eles subtraem da palavra de Deus, tiram a deidade de Cristo. Versículos que não gostam, eles mudam ou alteram. E nós estamos vivendo isso. Eu falei hoje na IBD, 3 anos atrás em São Paulo, agora quase 4 anos atrás, um pastor batista lá em São Paulo falou o quê? Que a Bíblia precisa ser atualizada, porque o ser humano mudou e não condiz mais com a Bíblia, sua maneira de viver, então tem que mudar a Bíblia para condizer com a maneira de viver do ser humano hoje. Opa, isso é uma heresia. Graças a Deus ele não é mais batista, ele foi expulso
do meio batista, porque foi considerado uma heresia o que ele falou. Mas os hereges subtraem, alteram, para que a palavra de Deus condiz com a sua maneira de viver. E novamente os hereges ficam com autoridade para si. Então você vai conversar com a pessoa da igreja deste pastor, e você abre e mostra as escrituras, o que eles dirão? Mas o meu pastor, coloca a autoridade do pastor e tira a autoridade da Bíblia. Nós precisamos ter uma alta visão da palavra de Deus. Nós precisamos ter visão que Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. E não é interessante que as versões modernas mudam até esse versículo? Tiram, engrandeceste a sua palavra acima de todo o seu nome? Por que será? Porque não tem a visão de que Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Precisamos ter esta visão, uma alta visão da palavra de Deus. Precisamos receber, como Tiago diz, recebei a palavra em vós enxertada. Nós somos uma oliveira brava, nós queremos fazer o que nós queremos, quando nós queremos e da forma que nós queremos, e ai de quem ficar entre nós e a nossa vontade. Mas nós precisamos receber com mansidão a palavra em nós enxertada, que é contrária ao nosso homem natural. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos receber a palavra de Deus. Por fim, nós precisamos de uma alta visão da pregação da palavra de Deus. Jeremias 23 mostra uma figura linda da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, nós temos uma visão uma ilustração da palavra de Deus, do que ela é. Jeremias 23, versos 28 ao 31, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam das minhas palavras, cada um do seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Precisamos ter uma alta visão da pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é comparado com um martelo que esmiuça a pedra e comparado com o fogo que queima. A palavra de Deus é um martelo e é um fogo. Ele quebra a rocha, ele queima a palha. Então, o pregador que vai pregar a palavra tem que pregar a palavra em verdade. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela pregação dessa igreja. A minha esposa cuida das crianças lá na nossa igreja e muitas vezes ela não consegue escutar o culto pela manhã. Então o que ela faz? Assim que a gente entra no carro, ela pega e abre o celular dela para ouvir a mensagem desta igreja. Então ela se alimenta das pregações dessa igreja. Se no domingo ela não consegue, na segunda-feira, enquanto ela faz os seus afazeres em casa, ela está escutando a pregação que vem deste púlpito. Porque graças a Deus, esta é uma igreja que tem uma alta visão da pregação da palavra de Deus. Nós não precisamos de pessoas que furtam das palavras de Deus, que mudam a palavra de Deus, dizer ele disse quando ele não disse. Precisamos receber a palavra com fidelidade. Nós vemos isso aqui em 2 Timóteo 4. Em 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos Paulo admoestando Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: versos 1 ao 5, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que
pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós precisamos ter uma alta visão da pregação de Deus. Aqui nós temos Paulo falando para Timóteo, para ele pregar a palavra, para estar pronto a tempo e a fora de tempo, para corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina, porque ele disse que chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina. A nossa igreja, achei uma senhora, Maria de Jesus, ela agora está lá no Piauí, mas ela falava: o pastor, aqui nessa igreja só fica crente de verdade, porque quem você quer ouvir coisas agradáveis, não fica aqui, porque aqui é pregada a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um martelo, ela é um fogo. Lembra aquele jovem ateu? Conversei com os pais dele recentemente, disseram que estavam uma quinta-feira em casa, eles estavam sentados na sala e ele veio falar com eles, universitário, e começou a falar perguntar o juízo de Deus, perguntar sobre o céu, sobre o inferno, e ele falou: eu estou preocupado com a minha alma. Seus pais, conversando com ele, perguntaram: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ele falou: eu quero. E ele se ajoelhou, aquele mesmo jovem que se dizia ateu, e aceitou a Cristo como seu Salvador da sua sala com os seus pais. Ele cresceu na igreja, mas se transformou num ateu. No sábado ele foi na igreja com seus pais. Ele começou a duvidar se o que ele tinha feito foi realmente sincero ou se ele fez só por medo. Então os pais nos contaram que ele orou, falou: Deus, se o Senhor realmente ouviu a minha oração, se realmente fui sincero, que a próxima música, ele citou uma música que ele ouvia quando era criança na igreja. No que ele orou, a pessoa que estava liderando a música falou: vamos cantar agora, e falou o nome da música. Os pais disseram que ele caiu nos seus joelhos na igreja, levantou as suas mãos ao céu e começou a louvar a Deus. Falou: obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor me ouviu e o Senhor me salvou. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Ele nos deu a sua palavra e nós precisamos ter uma alta visão da pregação desta palavra. Vamos receber esta palavra, vamos crer no Deus Todo-Poderoso, vamos ler a sua palavra e vamos pregar a sua palavra, compartilhar com o nosso próximo, conduzir os nossos filhos a andar com o nosso Deus. Irmãos, precisamos de uma alta visão de Deus, de uma alta visão das Sagradas Escrituras e de uma alta visão da pregação da palavra de Deus.